Olá, muito boa tarde. As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril permitem olhares diferenciados sobre a transição para a democracia e sobre o envolvimento dos vários setores da sociedade nesse processo, nomeadamente da Igreja Católica. Hoje queremos partilhar a perspectiva de duas gerações, pai e filha. As memórias de quem viveu e participou nas mobilizações sociais pelo fim de um regime totalitário e as referências a um acontecimento essencial da história de Portugal através do ambiente familiar e do estudo académico. São convidados do programa Eclésia José Leitão e Teresa Clímaco Leitão. Muito boa tarde, ou muito obrigado por estarem no programa Eclésia neste dia. Teresa Clímaco Leitão, começava por si e por lhe perguntar, recorda-se quando começou a ouvir falar dos acontecimentos de Abril? Eu comecei a ouvir muito pequenina, em casa. Até me recordo de um episódio, mas até pela luta pela democracia que tive na escola, um bocado complicado, porque eu ouvi em casa, eu devia ter os meus 8, 9 anos, que o meu pai tinha estado preso em 69. E fui para a escola e percebi que era uma coisa boa. Não percebi bem o que era, mas era uma coisa boa. Ter estado preso era uma coisa boa. Era um motivo de orgulho. Sim. E lembro-me que fui para a escola e disse na sala de aula, andava na terceira classe, a ideia a memória que eu tenho, disse muito orgulhosa, o meu pai já esteve preso. E aquilo começou a criar um burburinho na sala, e pai esteve preso. E depois a professora teve que intervir para explicar, não, esteve preso numa altura em que as pessoas não tinham direito à liberdade de expressão, nem à liberdade de opinião, as pessoas não podiam dizer o que pensavam. O que a Teresa estava a dizer é que o pai dela esteve preso porque lutou pela democracia. Mas é que o pai é um herói. E eu na altura ainda não percebia o que é que isso significava. Só tinha ouvido falar das lutas estudantis do meu pai e do seu envolvimento. Percebi que era um motivo de orgulho. Fui orgulhosa para a escola a dizer isso. Depois eu até lembro da professora, foi muito simpática e depois de tentar explicar, e foi até uma razão para que numa aula, não era uma coisa que era falada na altura, na escola, muito menos na terceira classe, agora já nem há a terceira classe, a professora explicar porque é que eu estava tão orgulhosa e porque é que eu tinha razões para estar orgulhosa pelo meu pai ter estado preso. Que no fundo o único crime do meu pai era ter o sentido da liberdade de expressão e o direito à opinião e as liberdades. E isso foi motivo também de querer saber mais sobre de facto o que tinha acontecido, os desenvolvimentos do seu pai nessa luta pela liberdade? Porque depois desse pequeno incidente escolar, acabei por também que ao longo dos anos me interessando cada vez mais pelo que foi a transição para a democracia, pelo que foi o processo de transição para a democracia e pelo que aconteceu e também porque cresci a ouvir muitas histórias do tempo em que Portugal não havia liberdade e que, agora lembrando, Portugal amordaçado, o tempo do Portugal amordaçado, e de como é que isso foi, muitas histórias familiares, mas também os meus pais também sempre deram uma visão mais lata do que foi acontecendo, e lembro-me também mesmo a minha mãe de me contar o que estava a fazer no dia 25 de Abril, desde pequenina, quando era dia 25 de Abril, da minha mãe me dizer, de ouvir a notícia na rádio, de ficar à expectativa, de ficarem todos à espera o que vai acontecer, mas que sabiam que havia qualquer coisa no ar, que alguma coisa se estava a mexer e de haver uma certa esperança. E depois de tudo o que foi, porque quer dizer, a democracia não se fez toda no dia 25 de Abril. Foi uma conquista, foi um processo. Aliás, esse é um dos grandes também slogans de comemorações e de olhar para o acontecimento de 74. E perceber que isso foi depois todo um processo e que no meu caso... eu cresci, tive sorte num ambiente familiar em que sempre senti que havia uma luta e que houve sempre uma luta pela democracia, não só em Abril e durante o período revolucionário, mas toda a vida do meu pai, na minha opinião, foi uma luta e continua a ser uma luta um alimentar da democracia E depois também o tema prolongou-se na investigação para doutoramento, que já lá vamos a essa parte, não é? Antes, José Leitão, de que forma, de facto, também no ambiente familiar, desde logo, essa luta principal que travou ao longo da sua vida, digo eu, marcava as memórias, as conversas em família, marcava o seu dia-a-dia, a construção familiar? Bem, marcou até demasiado, na medida em que as minhas filhas, nomeadamente, e a minha mulher, ficaram
tiveram um bocado o peso da minha atividade muito ativa sempre no pós-25 de Abril, quando elas já eram crianças, continuar a luta pela democracia e por uma sociedade mais justa, solidária, portanto. E temos de dizer que, de facto, o episódio em que foi preso no final de 60, é um sinal dessa luta pela democracia, mas depois, na fundação do Partido Socialista, etc., sim. em toda exato, essa movimentação política. Vamos lá ver, tive a circunstância de estar em Coimbra quando houve a greve estudantil de 69. E eu tinha tido a felicidade de ter excelentes professores no meu liceu em Viseu. E que não tínhamos falado muito da questão coimbrana, do Antero de Cantal e tudo isso, essa geração. E realmente eu, quando fui em Coimbra em 69, senti que estávamos ali, havia qualquer coisa que mexia, e que efetivamente o 25 de Abril também começou antes do 25 de Abril de 74, não é? Começou com as lutas que vinham muito de trás, de muitos democratas, de muita gente que foi presa, torturada, assassinada por lutar pela democracia. E a rejeição a regimes totalitários da década de 50? Sim, e depois da queda, nomeadamente, depois da queda a luta começou naturalmente muito antes, mas a partir há marcos importantes. Foi o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, e a esperança que houve em Portugal de se evoluir para a democracia e aquela grande esperança que foi um marco fundamental na história portuguesa, que foram as eleições de Humberto Delgado. Em 58. Eu era miúdo, recordo-me de estar na aldeia, ouvir o padre dizer vai haver eleições, há vários candidatos, por acaso não tomou partido sobre a questão, disse há vários candidatos e tal, e há isto, e ainda havia, e falou na questão, e efetivamente, mas essas eleições marcaram muito, e como sabe, assinalaram uma ruptura de um grupo muito significativo de católicos com o regime salazarista. Que de facto mobilizou depois, a partir daí, exatamente. A partir daí muitos cidadãos, também muitos católicos, e podemos ir aqui introduzindo este tópico que interessa a nossa muitos análise. Católicos, efetivamente, vamos lá ver, houve sempre católicos que se opuseram ao Estado Novo. Eu estou a pensar, por exemplo, no padre Joaquim Alves Correia, que foi obrigado ao exílio pelo Salazar e depois acabou nos Estados Unidos a colaborar com a Dorothy Day no Catholic Worker, etc. E há outros padres que foram também expulsos do país nessa altura, em momentos diversos. E muitos leigos que se empenharam ativamente e que estiveram presos durante muito tempo. Era o Manuel Serra, que era da JOC, que esteve preso muito tempo depois da volta da Sé, que envolveu muitos católicos também, etc. Podemos falar desse manifesto dos 101 católicos também, que acabou por ser um documento importante. Muito importante a posição dos católicos sobre as torturas, portanto, a denúncia das torturas, que é um documento realmente muito importante, porque efetivamente há uma marca muito grande de católicos nessa denúncia das torturas. Havia muita que denunciam as torturas e o assassinato de opositores e ao mesmo tempo também, e houve também, como no fim do regime, houve uma presença muito grande de católicos na luta anticolonial, com a edição do Boletim Anticolonial, que envolveu pessoas como a Luís Moita, a Conceição Moita, a Luís Sarsfield de Cabral, o Núncio António Pereira, e que estavam presos, alguns deles, no próprio 25 de Abril. Foram um dos primeiros também presos libertados depois do 25 de Abril, efetivamente. Teresa, acredito que este tema da reação, por um lado, ao regime totalitário, da condenação da guerra em África, foi-se colocando no ambiente familiar a par e passo também com a dimensão católica, que era familiar. Sim, a dimensão católica também era familiar. Sim. E que não estavam aqui em causa, enfim, qualquer tipo de contradição, muito pelo contrário. Não, porque era a realização dos princípios cristãos. No ambiente familiar também foi sempre transmitida essa ideia de que o ser católico também defende-se a liberdade só pode, diria eu. Não há incompatibilidade nenhuma. Na nossa família, isto não é só na nossa família mais restrita, mas inclusive os meus pais e tudo isso, ser católico e ser socialista não havia qualquer... Não, mas sempre foi... Era qualquer coisa de normal. Sim. Por isso também vai do... Pronto, eu também acabei por... Tenho investigado e tenho dedicado também ao estudo
da Igreja Católica como instituição, mas também dos leigos na transição para a democracia. E seguindo um pouco o que o meu pai estava a dizer, que até quando se dá a transição e durante os anos da Revolução, a verdade é que nós encontramos leigos católicos empenhados em partidos de todo o espectro político. Da esquerda à direita, de todo o espectro político, e não só como militantes, mas mesmo como dirigentes partidários, e que tiveram um papel nesses anos, foram protagonistas e que assumiam também a sua identidade como católicos e que foram protagonistas na luta pela democracia representativa. E isso pronto, e mesmo a Igreja institucional, o Episcopado, acabou por também, depois de uma fase inicial, não me esquecer que estamos a falar corre o 25 de abril de 74 e depois vai desenrolar-se a Revolução, e que é um período de incerteza e é um processo. A democracia foi um processo de transição, não é? Para a democracia. E se quiséssemos identificar portanto, as posições dos católicos, claro que os encontramos em diferentes pontos do aspecto político. Sobre a posição mais institucional da Igreja Católica. A posição mais institucional. A Igreja, no início, como também é tradicional e também se percebe, porque não podemos esquecer que os processos de transição política são processos que são muito marcados pela incerteza, inicialmente a Igreja tem uma atitude de prudência. Mas com o desenrolar do processo, estamos a falar da Revolução, no fundo são 2 anos, o biênio revolucionário, com o desenrolar do processo, a Igreja vai começando cada vez mais a afirmar a sua posição na defesa da democracia representativa. Logo em janeiro de 1975, emite uma nota em defesa do direito à liberdade sindical, no que se aproxima, contra a unicidade sindical, no que se aproxima nos partidos, das pessoas do Partido Socialista e do PPD e do CDS. Sim, mas o Partido Socialista e depois, no verão quente de 75, até inclusive o historiador César Oliveira defende que a luta popular foi desencadeada pela Igreja. A luta popular pela defesa da democracia representativa foi desencadeada pela Igreja para defender o direito à liberdade religiosa e o direito à informação, que estavam em causa pelos ataques que estavam a ocorrer então à Rádio Renascença, e a primeira manifestação de apoio ao Episcopado realizou-se a 13 de julho de 1975 em Aveiro, ou seja, ainda ocorreu antes da célebre manifestação da Fonte Luminosa, 19 de julho, em Lisboa, em que Mário Soares pediu pela primeira vez a demissão do Primeiro-Ministro Vasconcelos. E é muito importante também, por exemplo, Mário Soares reconheceu, numa entrevista que deu a Maria João Avilés, que, nessa altura do verão quente, teve mais do que um encontro secreto com o Cardeal Patriarca Dom António Ribeiro, num lar de religiosas no Chiado, e que nesses encontros pediu ao Cardeal Patriarca o apoio da Igreja para mobilizar, através dos padres, das organizações religiosas, mobilizar os católicos para as manifestações, e Mário Soares afirma mesmo que esse apoio foi vital, que sem esse apoio os socialistas jamais tinham conseguido mobilizar as centenas de milhares de pessoas que foram mobilizados nesse verão quente para as manifestações em defesa da democracia representativa. Um papel decisivo nessa construção e transição para a democracia, e que faz parte da tese de doutoramento da Teresa Clímaco Leitão sobre a Igreja Católica e os partidos democratas cristãos em contexto de transição para a democracia, tanto no contexto português como espanhol, né, que investigou. E coloca-se também, e creio eu, nesse contexto, e pedi a partilha dos dois, porque um viveu, a Teresa estudou esse período, e que é de meados de 70, mas até anterior, desde logo a partir do que foi o impulso do Concílio Vaticano II, do envolvimento dos católicos nessa construção democrática, nomeadamente através de um partido católico ou dos cristãos presentes nos vários partidos. E temos pronunciamentos claros aí também do Episcopado, né, sobre o tema. Eu penso que o Episcopado adotou uma posição que era realmente não oficializar nenhum partido, digamos assim. Não há. A posição da Carta dos Bispos Portugueses nessa altura é nesse sentido. E bem, e justamente.
porque realmente, como a minha filha disse, havia católicos em muitos partidos, à direita e à esquerda. É preciso dizer que o Vaticano II foi muito importante, porque naturalmente contribuiu também para tornar os católicos mais soltos na sua participação política, e isso fez com que, efetivamente, houver esses empenhamentos variados se verificassem. Esse foi um facto importante. Também é muito importante dizer que houve dirigentes políticos laicos, como Mário Soares e Álvaro Cunhal, que se opuseram sempre a que houvesse uma questão religiosa em Portugal. Distanciando aí da Primeira República. Mas é importante dizer, o Mário Soares é, sem dúvida, o que tem mais mérito nisso e mais eficaz. Mas é justo dizer que o Álvaro Cunhal sempre se opôs também a uma questão religiosa, nomeadamente quando foi da questão da Rádio Renascença e tudo isso, não tiveram hesitações do respeito por aquilo que eram os direitos da Igreja nessa matéria e tudo isso. Portanto, agora, a presença de católicos em muitas organizações, como foi dito, também não foi irrelevante para essa circunstância e, portanto, eu julgo que são fatores positivos que contribuem para que a nova democracia portuguesa vinda do 25 de Abril seja uma democracia que se empenhou no respeito, não só do direito da Igreja, mas da liberdade religiosa em geral, que veio a ter consagração depois, mais tarde, com a Lei da Liberdade Religiosa, que é uma lei também com marca do Partido Socialista, que é uma lei única em termos europeus, e com a revisão da concordata também, tudo isso são questões muito, muito importantes no que diz respeito à liberdade das igrejas e não apenas da Igreja Católica em Portugal. A afirmação de um pluralismo, mas ainda antes gostava de ouvir a Teresa Clímaco então sobre a presença dos católicos na política e nos diferentes partidos, desde logo através dessa afirmação dos bispos no documento de julho de 74, creio eu, também uma homilia do Cardeal Patriarca Ribeiro, onde muito claramente defendeu não o Partido Católico, mas a presença dos católicos na política. E isso foi determinante para que a construção democrática e a participação se fizesse nos vários ângulos da política. Sim, eu acho que isso é importante e não se limitou só a defender, também a Igreja também defendeu que os católicos fossem votar. E apelou ao voto, à mobilização popular e à participação não no só voto. A participação, não só não defender oficialmente a constituição de um partido católico, também não impedindo que se constituíssem partidos que se identificassem, mas não defendia nem oficialmente mas também eu acho que também é importante, e parecendo que não, porque depois, quer dizer, há toda uma massa que é muito maior do que as pessoas que estão nos partidos e a verdade é que na imprensa diocesana vemos logo no final de 74 o apelo a que as pessoas vão ao recenseamento eleitoral e antes das eleições para a Assembleia Constituinte, 12 de abril de 75, a Igreja a apelar ao voto. Numa altura até que havia quem estivesse a fazer a campanha do voto em branco. E, de facto, os católicos mobilizaram-se e votaram. No que o meu pai me disse, é realmente muito importante ter em conta também essa questão da nova classe política dirigente, e realmente Mário Soares e Álvaro Cunhal, de não querer repetir um confronto que tinha acontecido durante a Primeira República entre a Igreja Católica e o Estado. E acho que isso é uma memória que estava de ambos os lados, mas também da Igreja. A Igreja também não queria repetir esse confronto. E o facto também de existirem católicos em todos os partidos de espectro político também permite um diálogo e permite que haja diálogo e que haja tolerância e que haja garantias de que não vai haver vamos lutar pela liberdade religiosa, não só da Igreja Católica, mas pela liberdade religiosa. E essa é uma construção que começou, enfim, em meados do século XX e continua nos dias de hoje. Sim. E que gosto sempre de referir que este programa também é uma expressão disso, né? Através da presença de diferentes confissões religiosas. Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim, podíamos ir a tantos outros temas, mas gostava que falassem do pós-25 de Abril, do que foram estes 50 anos. Que destino tiveram muitos católicos que se empenharam nessa altura pela conquista da democracia? Muitos continuaram nessa luta, como o Carlos José Leitão, seja, por exemplo, no CRC e também nos partidos políticos, seja mais à esquerda, mais à direita, há muitos católicos aí presentes. Sim.
Mas de que forma é que se reconfigurou a presença dos católicos após a conquista da liberdade? Eu penso que isso é uma matéria para estudar. mas diria que realmente continua a haver muitos católicos empenhados em diferentes partidos políticos. Portanto, essa representação variada e diversificada manteve-se, naturalmente, isso é um dado que faz parte da cultura política portuguesa. Eu devo dizer o seguinte, que isto não é igual em todo o mundo. Sim, claro. Temos países na Europa em que os católicos estão acantonados num determinado partido ou em determinados partidos e em que, portanto, a participação política é muito limitada. E, portanto, esta circunstância é uma circunstância muito positiva, que é fruto desta diversidade de atores, em que a Igreja teve um papel muito importante também com a Carta, mas que muitos autores laicos, como referi, também tiveram um papel muito importante e que permite que em Portugal realmente haja uma comunicação e uma capacidade de interação nos diferentes aspectos políticos muito variados. Não só para os católicos, mas mesmo para outras confissões religiosas. Estou a pensar, por exemplo, hoje os muçulmanos, que são mais recentes, também estão presentes com várias expressões, em partidos políticos plurais, laicos, mas também estão presentes, o que é importante. E sobre a inserção desse grupo de católicos militantes na própria Igreja Católica no pós-25 de Abril? Eu penso que como tudo, há histórias, isto são histórias individuais que terão que ser feitas também para além das análises coletivas. Mas, nem todos são vencidos do catolicismo. Não. Aliás, a questão dos vencidos do catolicismo é anterior ao 25 de Abril, como sabe. Não é? Depois do 25 de Abril, porventura, houve menos vencidos no sentido que utilizou. Mas, há, digamos, também a presença na Igreja se faz de maneira diversificada. No meu caso concreto, foi muito importante ter tido a sorte de algum... Eu era um sócio não muito militante, mas ter havido pessoas como a Manela Silva que criaram e alimentaram o Centro de Ação Cristã, que para mim tem sido uma referência muito importante na minha presença a nível da Igreja. E cada um haverá caminhos diversos, há uns mais paroquiais, outros menos, outros através de movimentos. Eu acho que há também nesse aspecto os católicos empenhados politicamente têm tido formas diversas de inserção a nível da Igreja. Também a nível dos partidos políticos, como íamos dizendo, continuou, enfim, nesta história do pós-25 de Abril. Eu acho que continua, como o meu pai disse, acho que continua a existir católicos e que pessoas se assumem como católicas em todos os partidos políticos. E acho que isso é uma riqueza da democracia portuguesa, porque realmente também não é o que sucede em todos os países europeus sequer. Para regressarmos ao ponto de partida, de que forma é que vão assinalar os 50 anos, no vosso ambiente familiar, os 50 anos do 25 de Abril? Bem, eu estes anos de comemoração. Eu tenciono ir à manifestação. Quer dizer... Teresa? Sim, vamos ir. E envolvendo também já netos, no caso, ou filhos. É um tema que está presente, passa para a geração seguinte. Isso passa. A minha neta ainda é muito. A neta ainda não dá porque ainda só tem 1 ano. Mas o neto que já tem 10 anos já fala, ainda quando foi agora a última ato eleitoral, ele virou-se para a melhor amiga dele e disse: sabes, eu estou desejoso de ter direito a votar. E quando tiver direito a votar, tenho que votar sempre, tenho que ir lá sempre, porque foi uma luta. E ela assim, não estou a perceber. Então tu não sabes, nós não tínhamos liberdade, não podíamos votar, por isso, como os nossos avós lutaram por isso, e como os nossos avós lutaram por isso, no dia em que eu puder votar, eu vou votar. O teu avô também lutou, porque o teu avô também era do Partido Socialista, no caso dele, a melhor amiga, o meu avô também e já falam destas coisas. E, de facto, essa é a lição maior da democracia, essa participação nos diferentes aspectos políticos em que vivemos. Agradeço-vos muito terem partilhado aqui connosco estas memórias e também a investigação que foi fazendo sobre esta participação dos católicos na construção da democracia. Muito obrigado. Obrigada. A terminar, deixo ainda o convite para acompanhar o portal da Agência Eclésia em eclésia.pt. Continuação de um bom feriado e até amanhã, se Deus quiser.